Olá, bem-vindos, bem-vindas, todas e a todos, ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Hoje, em particular, estamos com o nosso irmão Beto Gomes, de Minas Gerais, para o estudo do livro O que é o Espiritismo. Receba um abraço muito carinhoso deste que é o refúgio espiritual desta cidade. Beijo no coração. Bem-vindo, Beto. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô. Bom, então, Beto, é contigo. Obrigada, Beto. Não está autorizado compartilhar a tela. Faz parte, viu? Hoje é dia, você sabe disso, né? Peraí, deixa eu sair aqui. Pronto. Ei, para com isso. E agora? Agora você está compartilhando a tela. E aí? Agora foi. Bueno. Então, se... Agora. Obrigada, Beto. Então, primeiramente, gostaria de essa oportunidade de estarmos aqui refletindo a respeito das leis que regem o espírito e a matéria. E a gente vai estar iniciando aqui só uma pequena revisão do que o Charles mostrou no estudo anterior. Ele começou no item 11. A gente está estudando o que é o Espiritismo, estamos no capítulo 2, que são as noções elementares do Espiritismo, que é o item dos Espíritos. E nele, já estamos no item 11. Se você perdeu os itens anteriores, volta aí no canal, está tudo aí bem explicadinho, tá? E no item 11 ele vai falando aqui, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, porque esse já foi estudado. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito abandona. Como o fruto se despoja de sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir, é o que se designa pelo nome de morte. Então, o Charles chegou a comentar que ele vem falando que o que a gente chama de morte é quando o espírito deixa o corpo físico para trás e todos os outros pertences, como ele mesmo disse, e retorna ao mundo espiritual. O item 12, a morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como o faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, o seu corpo fluídico ou perispírito. Então, ao abandonar o corpo, chegando no mundo espiritual, fica-se o espírito e o perispírito, ou o corpo fluídico, que é esse corpo de manifestação no mundo espiritual. Então, é onde que ele vai aparecer e, em princípio, ele vai ficar igual na última encarnação e, de acordo com a sua evolução, ele pode manifestar de outras formas. Mas, né, em princípio, ele vai manifestar exatamente com a mesma forma que ele tinha enquanto encarnado. No item 13, ele comentou que a morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, estando com o perispírito, que é o corpo de manifestação no mundo espiritual, o funcionamento dele não é tão grosseiro quanto o corpo físico, por ele podendo transpor distâncias, ele podendo estar em lugares mais rapidamente, porque é através do pensamento que ele percorre essas distâncias. Essa uma das diferenças com o mundo físico, dentre outras. Existe uma ampliação dos sentidos, além dos sentidos que a gente chama de sentidos físicos. Além da ampliação desses, é permitido, é possível que manifeste outros sentidos. E no 14, ele falou que
a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separado do corpo constitui o ser chamado espírito. Então ele explica que o homem encarnado tem alma, perispírito e corpo material. O homem, quando está desencarnado, o homem ou a mulher, ele tem o perispírito e o espírito. Aí ele entrou nessa observação, que é grande, a gente vai pegar só esses tópicos que já estão mais destacados, porque o Charles explicou muito bem explicado essa parte. A alma é, assim, um ser simples. O espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo. Apesar de parecer complicado, o que ele vem mostrar é o homem ou mulher encarnado tem corpo físico, perispírito e alma. Quando ele está no mundo espiritual, ele tem alma e perispírito. E a alma é o que a gente chama de espírito. Alma ou espírito são sinônimos. As palavras alma e espírito são no uso, indiferentemente, empregadas uma pela outra. Então, uma palavra substitui a outra. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença, entendendo que a alma é o espírito quando está encarnado. Ele também passou pelo item 15, falando que os espíritos revestidos de seus corpos materiais constituem a humanidade ou mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam o mundo espiritual ou invisível. Então, significa que a humanidade, que a gente chama de humanidade, enquanto humanidade física, são aqueles que estão encarnados e nós podemos ver e sentir com as nossas formas de entender fisicamente falando, olhar, sentir cheiro, ouvir, etc. Já no mundo espiritual, são necessários outros instrumentos para poder perceber eles. E para nós, a gente acaba chamando de invisível, porque os nossos olhos não percebem, os nossos ouvidos não ouvem. É necessário, assim, que tenha aptidão mediúnica para poder perceber. Ele falou também do 16. Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas são seres concretos e circunscritos, aos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos. Então, significa que, às vezes, a gente pensa que é algo diluído, né? O espírito é algo extremamente quase que inexistente, há uma luz, alguma coisa irracional ou de uma forma muito diluída no meio do que existe. E aí é que vem dizer que não, eles são seres concretos e circunscritos. Existe, vamos chamar, entre aspas, de uma área em que eles existem. Por que entre aspas? Porque as coisas no mundo espiritual não funcionam exatamente como no mundo material. Então, a gente acaba utilizando os termos para que a gente possa entender. Mas sim, eles existem, existe uma forma, existe um meio em que eles agem ou não lá no mundo espiritual, mesmo que esses meios, para a maioria de nós, sejam imperceptíveis. Como dissemos agora na mesa, é necessário ter aptidões mediúnicas para poder compreender. E foi aqui que ele encerrou. A gente trouxe uma imagem só para dar fechar na mente que passou uma parte e abrir a mente para começar a próxima parte. Aqui a gente percebe que existe uma forma humana e um veículo de manifestação no mundo espiritual que a gente pode perceber. Como a gente vê, por exemplo, quem leu ou assistiu o filme Nosso Lar, eles apareciam e se apresentavam como estavam encarnados. Então, a gente pegou aqui só um envoltório para a gente ter uma ideia. E então a gente começa propriamente dizendo o estudo de hoje, no item 17. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas
que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Para eles, não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Então, os espíritos no mundo espiritual conseguem ter uma noção, uma percepção mais ampla do que o que nós temos aqui. Então, significa que eles enxergam melhor e de forma mais acurada, que eles escutam de forma mais ampliada. Então, todas as nossas percepções, eles têm de forma mais ampliada e outras que a gente não tem aqui. Por exemplo, dependendo, se a gente pegar, os melhores exemplos estão nos livros do André Luiz. Se a gente pegar qualquer exemplo de qualquer livro, a gente vai perceber que, vamos pegar No Mundo Maior, que é o 5º livro da série. No capítulo 3 e 4, o Calderaro faz um estudo e uma fala de uma obsessão que está acontecendo entre dois espíritos. E aí ele vira para o André Luiz e fala assim, olhe para o cérebro dele. E aí eles percebem dentro do cérebro luzes, sombra, como que está sendo feitas as conexões de um ser para com outro ser. Então eles veem os mínimos detalhes, essas ligações, como elas funcionam, etc. São percepções que o melhor dos aparelhos humanos não tem. No máximo que o aparelho humano de ressonância magnética ultra avançado pode fazer é olhar aonde está iluminando no cérebro, onde não está, mas sem perceber ligações externas, vamos dizer assim, de outros seres ao redor. No máximo, como é ativado ou não o cérebro. Quais são as áreas que estão melhor ou não tão melhor assim ativadas. É o que o aparelho faz. Ali no livro a gente percebe, e é um livro de 1949, 48, 53, por aí. Entre 48 e 53, mais ou menos. Então, é um livro extremamente antigo que já falava de coisas que nem existia ressonância magnética na época. Então, já percebe que a percepção que eles tinham já é muito mais avançada do que a gente tem hoje. Então, é essa capacidade que a gente tem no mundo espiritual que a gente não tem aqui. E aí, no final, ele fala que existe a exceção para aqueles seres que se acham temporariamente nas trevas. E é importante, acho que de tudo aqui que eu achei mais importante da gente esclarecer é o que está entre as duas vírgulas. Por punição. Nós, com o passar do tempo, nós fomos dando maior valor etimológico, explicativo e interpretativo às palavras do que elas realmente tinham. Então, muitas vezes, quando a gente lê punição, dá a impressão que existe um local, um tribunal, onde existem pessoas ou seres que ficam, aqui você fez isso ou você fez aquilo? A sua sentença será essa ou será aquela? Então, toda vez que a gente vê punição, a gente traz essa interpretação na mente. Essa interpretação egípcia, uma interpretação dos caldeus, judaica, muito pouco, né? Muito pouco, é mais desses, e grega e romana, onde tinha um tribunal, você precisa pagar uma moeda ao barqueiro para poder passar, enfim, dentro das mitologias dessas vertentes. Eu estou parando e olhando aqui, porque a internet não está muito boa, e eu não tenho certeza se às vezes eu caí ou não. Então tá bom. É porque quando somos todo mundo eu penso, talvez eu caí. Então se eu não cair, tá tudo bem. Então todas as vezes que a gente vê, porque na codificação a gente vê muitas vezes, eu tô online, gente? Ah, foi Sandro. Foi o Sandro que caiu. Tá bom. Tá bom. A gente vê muitas vezes na codificação a palavra punição, a gente vê castigo e por aí vai. E aí a gente interpreta isso assim extremamente ao pé da letra. Mas o que quer dizer então punição? Eu vou viciando a minha mente em
ambientes trevosos, em ambientes das sombras. E quando eu vou para o mundo espiritual, como a natureza não dá salto, eu não estou capacitado mentalmente e espiritualmente para estar em meio à luz. Não é por punição ou castigo, é que eu não consigo estar lá. Eu não manifesto lá. Não é possível essa manifestação lá. Então, por punição da minha própria mente, das leis naturais que existem, eu fico no ambiente em que eu estou preparado para estar e manifestar. Então, eu acabo estando temporariamente nas trevas porque eu fui semeando isso em mim mesmo. Isso que quer dizer punição e castigo. É quando eu, através de diversos atos, escolhas, pensamentos, emoções, sentimentos, eu vou semeando isso em mim e acaba sendo uma consequência natural dos meus atos, dos meus pensamentos, etc. Então, a gente gostaria de sempre lembrar que todas as vezes que houver punição e castigo, entender que é isso que quer dizer. Quem quer comentar alguma coisa desse, ou podemos passar para o próximo? Tudo bem aí, gente? Seu Aldilson quer... Tá tudo bem? Tudo bem, estou só ouvindo. Então tá, obrigada. Então pronto, Beto. Tudo bem. O 17 tem mais um capítulo, desculpa, um parágrafo. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem e eles os leem como um livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. Então, os nossos pensamentos acabam ficando de livre acesso aos desencarnados, que conseguem perceber, ou como a gente prefere dizer, né, ler pensamento, por mais doido que seja, né? E o pensamento parece que é um livro aberto, é uma figura de linguagem, lembrar disso. Ele acaba ficando aberto para esses seres. Aí ele vem e cita aqui para a gente olhar a questão 237 do Livro dos Espíritos. Vamos a ela. Kardec perguntou: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando encarnada? Os espíritos responderam: sim, além de outras de que não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, que, no entanto, se manifesta mais livremente quando este não tem entraves a vencer. Então, existe uma potencialidade, um acrescentar daquela capacidade que a gente tem e de outras que a gente não tem. É o que eles respondem aqui. E como a gente viu no final aqui, ó, quando ele fala de ler os pensamentos, por isso que ele pede para falar, existe um detalhe que a gente gostaria de dizer aqui bem rapidamente, se ninguém quiser saber um pouco mais sobre isso. Mas quando fala ler pensamentos, quem consegue ler os nossos pensamentos? Os espíritos que estão na mesma vibração que eu estou para baixo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: os espíritos que para cima, desculpa, melhor dizendo, para cima. Estou querendo dizer que se estiver aqui onde eu estou, um espírito muito inferior a mim, ele pode até me perceber, mas ele não percebe os pensamentos, porque a vibração que ele está é mais baixa do que a que eu estou. Mas todos os espíritos que estão na minha vibração e acima conseguem perceber meu pensamento nitidamente. Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente percebe também nos livros do André Luiz que quando eles estão em um ambiente, o instrutor, o mentor dele, percebe todos que estão ali, os seus pensamentos, os pormenores das suas vidas, mas eles muitas vezes não percebem, nem o mentor, nem o André Luiz, nem outro, demonstrando que é necessário estar em vibração. Então, significa que quando eu vou cultivando ao meu derredor alguma atitudes, eu atraio seres com as mesmas atitudes, com as mesmas vontades. Todos esses seres conseguem ler meu pensamento, porque estamos nas mesmas vibrações. Só esse detalhe que a gente gostaria de comentar. Porque existe um certo medo no nosso meio, né? De tipo, nossa, então todos eles leem o nosso pensamento? Todos eles que estão na nossa
faixa de vibração. Significa que quando eu fico com muita raiva, com ódio de alguém, aqueles seres mais inferiores têm acesso a mim e podem me incitar a ter mais ódio ainda. Por isso que o Charles até chegou a comentar que é necessário fazer uma higiene do nosso pensamento. Senão a gente vai atraindo e retroalimentando aquilo que a gente não deseja, pelo menos assim, no dia a dia a gente não deseja. E a gente vai alimentando aquilo que não quer. O Adilson levantou a mão, pode ficar à vontade. A questão 459 dos Espíritos reforça bem essa sua assertiva aí. De comum, de ordinário nos dirigem, é isso? Sim, sim. Geralmente são eles que nos dirigem, realmente. Então, vamos agora... a gente trouxe uma imagem, né, para ver que no mundo espiritual chamado Nosso Lar, todo mundo está muito parecido com a gente. Para ver que ali, nesse ambiente, eles se manifestam muito parecido conosco. Só para ilustrar a fala. No item 18, então, Allan Kardec traz a seguinte anotação. Os espíritos estão em toda parte ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no físico. Constituem, se o podemos dizer, uma das forças da natureza. É o que o Adilson acabou de comentar. Na pergunta 459, quando a resposta de que geralmente são eles que vos dirigem é nesse sentido. Eles vão trazendo ideias, a gente vai assimilando, aceitando essas ideias, fazendo essas ideias transformar em ações, e acaba que foi por uma grande influência deles que a gente foi influenciado e praticou aqueles atos. Então, é nesse sentido que eles, muitas das vezes, eles vão modificando a parte moral do mundo físico e, consequentemente, do mundo físico. É mais ou menos assim. Eu penso que, antes de existir o óculos, eu precisava de alguma coisa que melhora a minha capacidade de leitura e de enxergar as coisas. Não, deveria existir algum aparelho, alguma coisa que me facilitaria isso. E então, talvez eles sugerem, já percebeu que quando a lente está curva e consegue acrescentar um pouco de grau nessa lente, você consegue enxergar um pouco melhor? Vem a ideia. Aí eu penso que a ideia é minha e eu começo a esboçar isso, pego uma lente que não dá certo, pega outra, assim, até uma dá certo, coloco isso em um local, até se transformar em algo que amplie essa visão, que tem a capacidade de melhorar as letras, por exemplo. E aí eu faço uma mudança no mundo físico que não tinha antes, devido a uma sugestão que aconteceu. E eu não estou dizendo que foi assim não, viu, gente? É só um exemplo mesmo. Podemos ir para o próximo? 3, 2, 1. Vamos embora. Item 19. Acho que o 19 é que é o grandão mesmo. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. Então, se a gente entende que existe o elemento alma além do corpo físico, que nós não somos só corpo físico. Então, é óbvio, é racional entender que, se continuamos, a gente vai continuar sentindo afeto por aqueles que nós já sentimos afeto aqui. Isso não vai se perder. Então, se a gente vai para o mundo espiritual e alguém fica para trás, a gente vai se entristecer. Não tem uma mágica que fará a gente esquecer só porque devemos esquecer. É algo muito, muito interessante. E a gente abre um parêntese, que essa é uma das partes que entra em conflito com aqueles que acreditam em céu e inferno eternos, propriamente dizendo. Porque imagine uma mãe que cuida de um filho com todo afeto, da educação, carinho, cuidado, e aí, por causa disso, ela vai para o céu.
O filho não consegue entender tudo aquilo, não aceita, ou traça outros caminhos e vai para o inferno. Como é que essa mãe vai ser eternamente feliz, sabendo que o filho está eternamente fadado a sofrer? É um pouco desumano. Imagina divino. Nós temos dificuldades de entender que existem ainda prisões, lugares onde pessoas são torturadas gradativamente, lentamente. A gente tem dificuldade de conceber isso. Nós, que somos totalmente imperfeitos, imaginar que Deus faz isso, ou outorga outro ser, né, diabo, satanás, demônio, outro ser para fazer isso, vou pôr entre aspas, sujar as mãos por ele, não faz muito sentido e não tem muito a ver com a divindade, né, com um pai que é soberanamente justo e bom. Então a gente já percebe que aqui a gente tem um probleminha se a gente imaginar céu e inferno como coisas eternas e assim ditas como simbolicamente falando, do jeito que elas são hoje em dia. Pois que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amam depois da morte, que é o que acabamos de dizer, que venham para junto de nós e se sirvam para isso dos meios que encontrarem à sua disposição. É o que confirma a experiência. Tem um filme chama Amor Além da Vida, com Robbie Williams, muito famoso, né? Porque mostra a possibilidade de mundos espirituais ali e tal, do jeito que é, e que mostra exatamente assim, né? No filme, a esposa dele pinta quadros belíssimos e ela fala que quando morresse queria estar num lugar como aquele. Acontece o acidente, os filhos morrem. Eu vou ter que contar um pouquinho do filme, porque esse filme é muito antigo, tem mais de 30 anos, então nem é spoiler. E é só as partes gerais. Não é nem próximo do que o filme é. Eu já vi ele umas 10 vezes e chorei 12, mas é lindo, maravilhoso. E aí ele vai, quando ele percebe, quando ele desencarna, quando ele morre, ele vai para aquele quadro. E quando ele percebe que está lá, ele fica super feliz, né? Não, estou no quadro da minha esposa e tal. De repente, passando por vários ambientes, ele descobre que a esposa morreu e está no inferno. E aí ele fala uma frase que é fantástica de pensar. Como eu posso ser feliz aqui no céu, sendo que a minha esposa está lá no inferno? E ele vai até lá. Eu prefiro passar a eternidade tentando resgatar ela do que a eternidade aqui fingindo que estou feliz. É simples assim. Um filme hollywoodiano consegue expressar exatamente aquilo que qualquer um de nós faríamos. Se a pessoa que a gente ama estiver em um ambiente difícil, nós iríamos fazer das tripas coração para tentar auxiliar ela. Deus não faria o mesmo, né? É bem isso que ele vem dizer aqui. Levantaram a mão. Eu acho interessante conversarmos sobre esse ponto, esse item, porque nós sabemos que quando há um desencarne na família, o desespero é grande. Mães, principalmente neste caso, ficam desesperançadas, ficam aflitas, em aflições, e a doutrina espírita nos mostra o que você acabou de falar, nos dá esperança. Então, é um ponto interessante de mantermos, de conversarmos, porque como nós estamos direcionando para este lado, sobre essas questões, principalmente dos desencarnes, o luto dos pais ou dos familiares, aqui é um item interessante que se deveria comentar um pouquinho, também para quem tem essa experiência, para deixarmos gravados que o espírito simplesmente, como nós estamos estudando, continua a ser o que é. E se houver essa mentalidade ou essa forma de pensar, eu vou me suicidar para me encontrar com meu filho, com minha filha, leve engano, porque aí vai ficar bem mais distante dele ou dela. Não é isso, Beto? Sim, com certeza. Tem uma fala do Haroldo Dutra Dias que, quando
ele comentou a primeira vez, assim, parece que sintetizou muito bem isso, tudo isso, de uma forma muito clara. Ele fala, se você acredita que uma pessoa vai estar fadada a ficar eternamente no inferno, é porque você não a ama. Porque aqueles que realmente a amam não pensam assim. E a gente percebe isso na vida prática. Aquelas pessoas que acreditam em céu e inferno, o filho podia ser difícil, o pai poderia ser difícil, o avô poderia ser difícil. Uma pessoa que todas as outras pessoas falam assim, esse aí por tudo que fez deve estar no inferno. Mas aqueles que amam falam, não, não tá. Deus vai ter misericórdia dele, vai auxiliar ele de alguma forma. Então, por quê? Porque ama. Se a gente que é imperfeito pensa assim, imagina Deus. A capacidade que ele tem, a criatividade divina em poder resgatar e auxiliar almas. Se a nossa é até razoavelmente boa, a de Deus não seria? Nós não falando Deus que de um planeta Terra, onde tem quase 8 bilhões de pessoas, 4,5 bilhões de anos, não estamos falando só desse Deus. Estamos falando do Deus que fez o universo conhecido, que são 100 bilhões de estrelas que a gente conhece, 200 bilhões de universos parecidos conosco, e assim por diante. É de algo infinito, gigantesco, do que a gente conhece. E que do que a gente conhece é 5%, né, do que a gente consegue medir, e outros 95% de matéria escura e energia escura, que a gente não sabe nem do que é feito. É esse Deus que sabe exatamente o que é tudo isso e gerencia tudo isso com detalhes, com minúcias. Ele é grandioso demais para que permitisse que a sua obra tivessem destino, as suas criaturas tivessem destinos tão assim eternizados e tão pequenos devido a uma existência ou consequências de algumas escolhas de uma vida. É muito pequeno. É inconcebível para nós que somos limitados pensar isso, imagina para ele, que é totalmente ilimitado. Obrigada, Eu parei de compartilhar caso alguém queira participar. E aí, gente, eu queria falar uma coisa exatamente sobre essa aqui, quando a gente sabe, eu passei por uma situação de luto e eu aprendi sobre essa questão, que a pessoa vai para outro plano e tudo mais, e enfim, isso para mim é muito claro, né? Mas a emoção, sabe, da gente não funciona assim. E aí a pessoa fala assim, você não precisa ficar triste, você entende, né? Não chora. Não funciona assim, na prática, sabe? Quando se ama. E, então, eu entendo tudo isso, mas a impressão que eu tenho é que se corta um laço, sabe? Racionalmente é uma coisa, emocionalmente é outra coisa. E aí eu percebi que o corpo da gente, a razão da gente, ela não é lá, a gente não tem controle sobre isso. Claro que se tem, né? Mas não tem controle naquele momento. Você passa pela situação. Não é o fato de você ser espírita, não é o fato de você ter o conhecimento que você não passa por isso. Pelo menos eu via as outras pessoas, o luto das outras pessoas, eu via com um olhar até que eu passei por ele. Aí eu entendi o outro. E não adianta, sabe? Não é algo assim, não, entenda. Não. Parece que é algo que é fora do seu controle. Então, a dor, ela existe, sabe? A dor do luto, ela existe, independente de você ter conhecimento ou não. A dor do luto existe e hoje ela é ampliamente estudada, inclusive por médicos, psicólogos e psiquiatras espíritas. Ela é explicada. Existe o que é chamado tempo de luto, existe um tempo de luto saudável, que tudo bem, a pessoa quase que para totalmente a vida durante um tempo. À frente daquele tempo, ela precisa de um acompanhamento, porque ela também não pode desistir,
mas a dor vai ficar um cadinho, vou falar bem mineirês, um cadinho para sempre, pelo menos no nosso plano. E não tem nada de errado nisso, é um equívoco que foram passando para nós, é outro equívoco. Onde que a gente tem certeza que é um equívoco muito grande? Vamos pegar, todas as vezes que a gente tiver uma dúvida, aqui vai o segredo de tudo. Todas as vezes que a gente tiver alguma dúvida, a gente vai para os maiores e vejam como isso se deu. Jesus e Maria. Jesus foi crucificado. Maria não bateu palma, ela não aplaudiu, ela não ficou feliz com a situação. Ela sofreu. E quando a gente vai no livro Humberto de Campos, no último capítulo, Maria de Nazaré, a gente vai perceber que passou-se vários anos, ela estava já com João em Éfeso, ajudando, atendendo pessoas. Último capítulo, gente, leia, é maravilhoso. Atendendo pessoas, conversando, auxiliando várias pessoas. O dia que Jesus veio buscar ela, a hora que ela toca nas mãos dele, ela não fala assim, nossa, ela vive assim, meu filho, o que lhes fizeram? Doeu de novo, ela lembrou da crucificação. Gente, doeu. Essas dores são respeitáveis e comuns. O que acredito que a doutrina espírita diz e que a gente tem dificuldade em explicar a gente não deve dar mais vazão à dor do que o que ela já exige de nós. Que lá no Evangelho segundo o Espiritismo chama de tormentos voluntários. Se eu começo a pensar assim, eu sou o pior, por que Deus fez isso comigo? Não, e eu começo a alimentar essa dor de forma exagerada, eu posso ativar distúrbios, eu posso trazer mais sofrimento do que eu deveria ter. No entanto, passado 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, você lembrar da pessoa e trazer lágrimas, trazer saudade. A minha mãe, por exemplo, desencarnou há 17 anos. Existem dias que eu falo, nossa, só o colinho dela que poderia resolver. Porque você fala para a pessoa não entende, de uma aflição que você tem, uma angústia. E aí você fica assim, não, mas não precisa ter o colo físico. Então eu vou para o colo espiritual. Aí você senta e ora, e as lágrimas caem, você fala com ela, fala com Jesus, e assim por diante. Essa creio eu, que seja saudável. O que não é saudável Deus não deve me amar porque levou minha mãe. Deus não deve me amar porque levou meu pai. Essa passa a ser uma tortura em que eu estou dando vazão a quase uma blasfêmia, acreditando que Deus parou por um momento tudo que estava fazendo para me castigar. Né? É até absurdo pensar nisso. E entendendo que são as leis naturais, que em todos os momentos alguém vai, mas o mais importante de tudo, em algum momento nós iremos nos reencontrar. E esse reencontro será intenso, profundo, porque ele será pautado de um amor real. Aí nós estamos falando assim da pureza da doutrina espírita, entendendo que ela é maravilhosa. A gente, separando essas coisas, a gente entende que esse cadinho de dor não passa, né? Outro termo que eu gosto muito é o chamado espinho colocado na carne, que o Paulo de Tarso fala. E a gente só descobre que esse espinho, no livro Paulo e Estevão, ele está falando que ele tinha planos com Abigail para casar, estar junto, um amor gigantesco que ele não viveu. É esse espinho. É um amor que nunca curou. Tanto é que muitos anos depois ele fala disso, né? Dessa dor. E que somente aquilo que ele fazia pelo Cristo, aquela divulgação do cristianismo, a forma com que ele aprendeu a amar as outras pessoas, conseguia abafar aquela dor gigantesca no peito dele, mesmo depois de tanto tempo. Então, é uma dor, sim, que acontece dentro de nós. A gente precisa aprender a respeitar e cuidar para que ela não cause um sofrimento maior dentro de nós do que aquilo que já existe, né, para não alimentar. Mas essa questão já era bem resolvida, sabe, dentro de mim, em termos de compreensão, em termos das coisas. O grande problema era exatamente o julgamento de quem era espírita, né? E que não passou pela situação, e que não tem esse olhar, e aquilo me incomodava. Daí, lógico que eu sou uma pessoa que eu falo, sabe? Eu vou falar para a pessoa, eu falei, não, olha, você não passou por isso, então não tem como medir o sentimento do outro, né?
Então, uma coisa é você ser espírita antes e depois de um luto, né? São coisas diferentes. Então, só quem sente é que... Exatamente, eu não alimento sofrimento, não. Hoje em dia, hoje a gente já se comunica muito bem, eu e minha mãe, ela está lá do outro lado, e a gente está sempre em contato. Mas o fato é que muita gente não entende isso no meio espírita, e isso é ruim, sabe? Isso é muito ruim. Não entende a depressão, não entende o luto, não entende uma série de coisas, porque nós temos conhecimento. O conhecimento não passa pela noção, pelo menos no meu caso. Há um controle, lógico, há um controle sobre isso, mas não é exatamente como... Você não pega no pé da letra, sabe? A pessoa pega no pé da letra, olha, é assim que vai passar, tal, 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 tal. E você não vai sentir nada? Não, não é, né? Nós estamos encarnados, então a gente sente. Boa noite a todos, ainda não tinham falado hoje. Boa noite. Eu concordo com o que a Selma disse, apesar de que, felizmente, eu não posso dizer que em primeira mão que eu já senti o luto do meu pai, da minha mãe, porque não sei o que é isso, graças a Deus. Mas aqui, o luto, eu quando vou aos velórios, e já fui a muitos velórios de pessoas muito queridas, eu não sei, se calhar até aos meus 25 anos, eu nunca quis ver o corpo. Porquê? Porque eu sempre quis ficar com memória da pessoa como eu tinha na minha mente. Não me perguntem nem porquê, nem como, mas sempre tive essa ideia. E hoje percebo que, mesmo vendo o corpo, é momentâneo essa imagem para mim, porque a imagem com que eu fico é sempre uma imagem dos momentos, das palavras, e eu penso que não, uma pessoa que tenha conhecimento espírita, com certeza sofre, porque nós somos humanos em sofrer, mas eu acho que não é na parte do sofrimento, é o passarmos essa parte. Eu acredito que seja, não é mais suave, porque eu acho que a suavidade está no acreditar. Eu acho que é aí, e é aí que eu às vezes me ponho, e muitas vezes eu penso, quando penso nessa situação, em que eu digo: será que eu tenho fé? Fé suficiente para, quando isso acontecer, eu poder fazer o meu luto e seguir como eu sempre idealizei ou como eu sempre li? Porque eu penso que é uma questão de acreditar, porque tudo passa. Agora, e aquilo que o Beto estava a dizer, em que nós próprios nos melindrarmos sobre a situação, porque assim, eu, sendo racional, é a única certeza que nós temos, é que um dia vamos partir deste mundo. Apesar de que, mesmo na sociedade em reuniões normais de amigos, são coisas que não se falam, porque há muito tabu, há muito medo, porque todas as pessoas vivem com esse medo de morrer. Pelo menos é a minha opinião. E a dor, tudo isso que ocorre, que a Selma está falando, não tem nada a ver com a religião. É de pessoa para pessoa. Se houve no meio espírita que falaram como isso é interpretado, né, outra crença religiosa, é a forma da pessoa, cada um é como é, sabe? E também, hoje, às vezes, é um pouco de ignorância mesmo da parte da pessoa, que às vezes quer ajudar, mas utiliza no momento palavras inadequadas. Formas. O luto, cada vez mais, está sendo trabalhado
dentro do movimento espírita e é compreensível porque tem seu tempo de luto, gente, pelo amor de Deus. Então, para mim, até bem pouco tempo atrás, eu não entendia certas coisas. Agora, gradativamente, ainda mais estudando, lendo, vendo palestras, e principalmente como a Horaci está trabalhando esse lado, nos leva à compreensão. Como ela diz, fazem 23 anos que o filho dela desencarnou e no mesmo dói. Ela tem a conexão com o filho, mas no dia do aniversário dele, no mesmo ela sente saudade. Mas ela está trabalhando, ela está divulgando. Foi por isso que ela justamente fez o que nós havíamos conversar, ao auxílio das mãezinhas que estão em desesperos tão grande, que tiram a vida para se encontrar com seu filho. Aí, isso foi comentado. Uhum. Isso que eu comentei. Mas o luto, Nossa Senhora, existe e vai doer, ou a intensidade vai ser de pessoa para pessoa. Sim. Agora, os nossos milindres, aí também já é outra parte. Exato. Aí já é uma outra coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Obrigada aí, viu, Beto? Tá, eu vou compartilhar de novo, que esse assunto dá vontade de contar tanta história para vocês, gente. Nossa, Deus, é muita, é pouca não. Continuação do item 19, como eu comentei, o 19 e o 21 são grandes, então tem mais um parágrafo do 19, que é o que a gente está discutindo até agora, e aí ele continua dizendo: a experiência, de fato, prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra, que folgam em se juntarem àqueles a que amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com quem só lhes vota indiferença, que é uma coisa assim extremamente comum o que a gente faz aqui, né? Aquelas pessoas que a gente tem algum tipo de afeto, algum tipo de relacionamento, algum tipo de relação, seja ela positiva ou negativa, a gente acaba continuando intrincado. Agora, se a gente é indiferente, aí talvez permaneça indiferente. Depende do que a gente entende de indiferença. Porque indiferença é realmente você olhar para a pessoa e não conhecê-la, não ter interesse em conhecer, e ela também não. Isso é indiferença. Inclusive, é uma coisa bem interessante. A gente vive falando que o contrário de amor é ódio, mas o contrário de amor é indiferença. Amor é o máximo da relação, do relacionamento, que é melhor dizendo, em que você pode chegar com outro, né, com um próximo, e indiferença é o mínimo. Eu opto em não haver relacionamento. Quando existe o ódio, é relacionamento e ele precisa ser cuidado. E ainda é um tipo de afeição. E a gente vai estar interligado de alguma forma. A gente vai precisar de alguma maneira de resolver isso. Como diz o Alberto Almeida, de resolver essa encrenca. Se há encrenca, precisa ser resolvida. No item 20, ele diz assim: o Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. O que ele vem dizer é que, quando existe a manifestação do espírito, quando ela acontece, a gente percebe que, ao analisar, estudar, pesquisar, elas funcionam como grandes
Ele chama de prova, mas hoje os especialistas preferem chamar de evidências. Porque, né, dentro, a gente sabe que fora, muita gente duvida, por mais que a evidência seja muito forte. Por exemplo, quando a gente pega o Chico Xavier, a gente percebe que seria muito difícil, só para não falar impossível, de, no começo, ali num Parnaso de Além-Túmulo, ele ter capacidade de fazer poesias tão profundas e cada uma tão aproximada dos seus autores. Existiu alguns anos atrás, 2015, 2016 ou 2017, não recordo exatamente o ano, uma pessoa, não me lembro o país, que vai ser ruim para dar informação, né? Que colocou dentro de um algoritmo, pegou uma obra, colocou dentro do algoritmo e pegou outras obras daqueles autores e colocou. E assim, era coisa de 98%, 97% de similaridade. Fez isso com Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos, etc. E como não são pessoas brasileiras, não eram pessoas espíritas, o pessoal ficou muito abismado. Falou, não, tá aí a prova. Mas muitas pessoas não aceitaram como prova, no máximo como evidência. Mas isso já demonstra que seria muito difícil para o Chico Xavier parar. Agora eu vou escrever como Humberto de Campos, e escrever. Agora eu vou escrever como Olavo Bilac, e escrever. Conseguir ter essa capacidade de mudança e estilo, né? E ele, que naquele instante era totalmente letrado, tinha quarta série, né? Antiga quarta série do primário. Então seria muito improvável que isso acontecesse. E isso já é uma grande evidência, mesmo que algumas pessoas neguem. É isso que ele vem trazer aqui. A gente consegue, ao averiguar, ao pesquisar, vários exemplos. No livro do Leon Denis, né, Problema do Ser, do Destino, da Dor, ele também traz várias evidências de vários estudiosos daquela época que não foi ele, né, um pesquisador aqui, outro acolá, na Rússia, nos Estados Unidos, na França, etc. Pessoas em lugares diferentes pesquisando, chegou ao mesmo denominador de que aquela pessoa não teria aptidão suficiente para inventar, digamos assim, aquela história que estava sendo dita ou escrita. Então a gente percebe que existem várias evidências, mesmo muitas pessoas negando. Eu acho melhor ficarmos por aqui, né, Beto? Porque voa o tempo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria. Desculpa, Beto, mas cada vez mais estás a aprimorar essa tua mágica. A maneira de tu falares faz com que o tempo voe. Graças a Deus! Graças a Deus! É por isso que eu estou pedindo assim, ajuda para os universitários, Beto, Charles, graças a Deus. Que coisa boa, né? É verdade, fogo. Foi rápido, rapidinho. E aí, seu Odilson, como é que vai o senhor? Beleza, só aprendendo ouvindo. E um grande aprendizado, silêncio. Eita, um dia eu chego lá, viu? Com os pensamentos equilibrados. Porque, como nós falamos, né? Está em silêncio e os pensamentos. Aí é bronca. Para equilibrá-los. Só ouve e aprende mais. Pardon? Quer dizer, quando a gente só ouve, aprende mais. Bueno. Aí vamos ser. É um tema para um seminário. Bueno. O próximo item, né, o 21, ele, além de ser gigantesco, no final ele fala sobre a escala espírita. Pede para dar uma olhada na escala espírita no Livro dos Médiuns. Então, o 21, com certeza, dá um estudo. Não dá para fazer mais do que ele, não. Pois é. Eu até coloquei aqui ele numa... Mesmo sabendo que não ia dar tempo, eu fiz um triângulo, uns negocinhos para ficar bem didático, mas ele sozinho dá um estudo inteiro. Aí da próxima vai ser contigo também, Charles, e vamos poder. E como nós não temos aqui pressa, podemos ficar falando, conversarmos durante quantos encontros, sem problema. Tá certo? Bom, alguém? Marinete? Estou aqui. Eu só quero agradecer, Beto, porque toda vez que ele
dar um estudo para nós, esse aprendizado dele maravilhoso que ele passa para nós. Eu sou apaixonada. Ei, Eu te que coisa agradeço. Eu sou boa! apaixonada. Eu só fico... Hoje eu fiquei quietinha, só escutando o que ele tinha para falar. Muito obrigada. Vocês são muito caridosos. Obrigado. É gratidão mesmo, porque é assim. Bom, então, vamos então parar aqui com a nossa gravação. Agradecemos. Gratidão, viu, Beto? Gratidão pelo apoio e você, como nós conversamos hoje à tarde, nossa senhora, esse apoio que você está dando, tu sabe, irmã, porque senão, para conciliar hoje o dia, seria complicado. Gratidão, viu, meu irmão? Um beijo no coração de todos que irão assistir posteriormente esse estudo. Até lá. Beto, quer se despedir? Só agradecer mesmo, agradecer essa oportunidade, que todas as vezes que a gente tem essa oportunidade de refletir, a gente pensa muito, muito, muito sobre aquilo que é proposto. Os hindus, eles falam muito, né, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, os muçulmanos também, que é para ouvir mais do que falar. E quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente ouve porque são os ouvidos mais próximos. A gente ouve muito e a gente acaba aprendendo muito. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Até breve.